Glória a Deus. Quem já recebeu a palavra aí no coração? Mas tem mais uma porção da palavra de Deus, para que a sua fé seja fortalecida no Senhor, e para que você possa viver aquilo que Deus tem para você integralmente. Aqui em Mateus capítulo 17, do versículo 14 em diante, nós lemos assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, se colocando de joelhos diante dele, diante de Jesus, e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando eu vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu do rapaz, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta, ou essa espécie de demônio, não se expulsa senão por oração e jejum. Amém, igreja? Eu quero falar com você sobre o vale. Existe um vale para todos nós. O que é o vale? É o ponto mais baixo entre dois lugares altos, ou entre dois montes. É o lugar mais baixo. E o vale muitas vezes também é uma planície que fica num lugar baixo. Na linguagem dos evangélicos, quando o evangélico fala sobre vale, ele quer dizer o seguinte: estou passando pelo vale, estou passando por um problema, estou passando por uma dificuldade, estou passando por um momento difícil na minha vida. Então quando um crente ele fala: pastor, eu estou no vale, você pode saber que ele está passando uma dificuldade. Às vezes o vale do crente é o vale da enfermidade. Às vezes o problema, a dificuldade que o crente tem enfrentado é uma doença, é uma enfermidade, é um problema com enfermidade. Às vezes o vale de uns é o vale da enfermidade, às vezes o vale de outros é o vale da dificuldade financeira. Chegou a dificuldade financeira, alguém perdeu o emprego, os ganhos não são suficientes para honrar os compromissos. Está difícil. Estou passando pelo vale, pastor, porque estou sem dinheiro. Tem muito crente passando por esse vale, né? Tem o vale da crise no casamento, da crise na família. Pastor, estou passando pelo vale da crise no meu casamento. A dificuldade chegou lá, eu estou no vale. Por quê? Porque estou passando um momento difícil, estou passando um momento de dificuldade. E pior, eu não sei como resolver. Quantos aqui já passaram por situações da vida que não sabia como resolver? Quantos? E talvez você esteja passando, né? Talvez você já passou e talvez você esteja passando. Isso é um vale. E aqui, irmãos, tinha um homem, um pai com um filho no vale. Só que Jesus havia subido no monte da transfiguração, que ficava próximo àquele vale. Aquele vale ficava no pé do monte. Então quando você descia do monte, você estava de cara com o vale. E Jesus estava lá em cima. Se você ler o capítulo 17 de Mateus, você vai ver que fala sobre a transfiguração de Jesus. No momento que ele sobe com Pedro, Tiago e João, e eles sobem ao monte da transfiguração, e lá aparece Moisés, Elias, e eles começam a brilhar, o rosto de Jesus fica transfigurado, brilhante, e os discípulos que estão em cima daquele monte ficam ali impactados com toda aquela glória. E aí
veio uma voz do céu, a voz de Deus o Pai, dizendo: este é meu filho amado, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem o meu coração se satisfaz. Escutai-o. Jesus ele não veio para ser figurante, Jesus ele veio para ser protagonista. Jesus não veio para ser ator coadjuvante, Jesus veio para ser o ator principal das nossas vidas. Mesmo que esteja Moisés, mesmo que esteja Elias, quem tinha que ser escutado ali era Jesus. Quem tinha que estar no centro das coisas ali era Jesus. E ali no Monte da Transfiguração, quem subiu ali ficou cheio da presença de Deus, ficou cheio da glória de Deus. Pedro, Tiago, João e o próprio Senhor Jesus vivenciaram ali aquele momento de se encher de Deus, de se encher da presença de Deus, de se encher do poder de Deus. Mas eu sempre penso assim, irmãos, para se encher do poder de Deus não é uma coisa que aconteça sem propósitos, propósitos que não visem o nosso engrandecimento, mas a satisfação da necessidade de outras pessoas. Tanto é que quando Pedro disse para Jesus: vamos ficar aqui, Jesus disse: não, nós temos que descer. E quando eles descem, eles estão de cara com um vale, e no vale havia esse homem com seu filho epilético, e na realidade é um demônio, e aquele demônio tomou conta daquele rapaz. A Bíblia não fala a idade desse jovem, eu imagino que fosse um adolescente. E aquele demônio ele era tão terrível que quando ele incorporava no rapaz, ele jogava o rapaz no fogo para ele se queimar, ou jogava ele na água para ele se afogar. Aqui em Campo Grande eu vivenciei uma situação assim, com um rapaz, filho de um irmão que era de uma igreja onde nós congregamos anteriormente, que o demônio pegava ele e jogava ele de cara na água, e ninguém conseguia tirar ele dali, para ele se afogar, literalmente, para ele se afogar. E eu lembro que na época esse irmão, ele mandou nos chamar, e nós fomos lá visitar esse rapaz. E sempre essas coisas acontecem, e aconteceu exatamente uma semana que o pastor Geraldo estava aqui em Campo Grande comigo. Aí foi eu e o pastor Geraldo lá visitar esse rapaz. E aí estávamos todos na sala, e aí Deus começou a revelar a vida do rapaz para o pastor Geraldo. Falou assim: ei jovem, você fez coisas erradas, hein? Deus te ama, mas lembra aquela vez que você ficou com aquela prostituta? E foi falando o rapaz, e você foi e tomou ceia na casa do Senhor. Você não respeitou o pão, você não respeitou o cálice. Sabia que você cometeu um pecado contra o corpo de Cristo? Porque aquele que come e bebe indignamente, ele fica doente. Muitos ficaram doentes naquela época, e muitos até dormiram, diz a palavra de Deus, porque não discerniram o corpo do Senhor. Falou: a partir desse momento você começou a ter esse problema, sim ou não? O rapaz confirmou, ele começou a ter esse problema espiritual a partir dessa experiência. O bom é que eu não estou falando aqui em nome de ninguém, então não vira fofoca, né? Estou apenas contando um fato. Mas isso tem que trazer no nosso coração temor. Não se brinca com as coisas de Deus. Ah, mas a ceia é só um memorial. O pão é pão, o suco é suco. Irmãos, Jesus se faz presente nesse memorial. É um memorial, mas é espiritual. Tudo tem o seu porquê de ser. E naquele dia, a orientação para esse rapaz é que ele fosse à igreja e pedisse perdão, falasse com o pastor da igreja e pedisse perdão à igreja, porque na época ele cometeu, não foi só um delito, não, foram vários relacionados a questões de sexualidade e tomando ceia. Enfim, o
que foi feito, nós não ficamos lá para acompanhar, né? Mas eu sei que o demônio pegava o rapaz, jogava ele na água, e os pais dele ficavam apavorados, porque tentavam levantar o rapaz, e tinha que fazer uma força enorme, e quase ele era afogado. Então, uma situação assim é uma situação muito difícil, muito complexa. Mas eu quero falar para você nessa noite que tudo acontece no vale. Tudo acontece no vale. O que acontece no vale, pastor? É no vale que a nossa intimidade com Deus e que a consagração da nossa vida a Deus revelará o seu valor diante das pessoas. Eu pergunto para os irmãos: vale a pena ter intimidade com Deus? Sim ou não, irmãos? Vale a pena consagrar a vida a Deus? Talvez alguns fiquem assim na subjetividade, não sei, porque talvez não estão tendo essa distinção na sua própria vida, do viver de uma maneira consagrada ao Senhor, de buscar intimidade com o Senhor ou não. Mas o fato, irmãos, que aqueles que buscaram intimidade com Deus, que estavam na presença de Deus, quando eles chegaram no vale, para eles foi muito mais fácil enfrentar a situação. Quem tem intimidade com Deus, quem consagra a sua vida a Deus, enfrenta e vence com muito mais facilidade os problemas do vale. Quem tem intimidade com Deus e consagra a sua vida a Deus, enfrenta e vence com muito mais facilidade os demônios do vale, porque tinha demônio no vale. Quem tem intimidade com Deus e consagra a sua vida a Deus, crê, tem muito mais facilidade de crer na manifestação dos milagres que Deus quer operar no vale, na vida das pessoas que estão com ela no vale. Aí eu faço uma pergunta para você aqui nessa noite, você que está aqui nessa noite, que talvez esteja passando por um vale. Você quer vencer com facilidade os problemas do vale? Diga só amém. Você quer vencer com facilidade os demônios do vale? Amém? Você quer crer e ter facilidade para crer que Deus vai manifestar milagres no teu vale? Amém? Então tenha intimidade com Deus. Busque a presença de Deus. Consagre a sua vida a Deus. O que é consagrar a vida a Deus, pastor? É você se apartar do pecado e você se concentrar em Deus, nas coisas de Deus, naquilo que traz comunhão entre você e Deus. É mergulhar na palavra, é você intensificar a sua vida de oração. Não é que você não ora, mas é você intensificar, aumentar a sua vida de oração. É você se colocar na presença de Deus. É você desligar a televisão. É você sair das redes sociais. Dizer: Senhor, todo esse tempo que eu dedicava aqui, eu vou dedicar para o Senhor. Isso é consagrar-se. Isso é se entregar mais a Deus. Irmãos, hoje em dia, em muitos lugares, em muitas igrejas, está se querendo criar espiritualidade dentro das pessoas através de ativismo religioso. O crente tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Trabalhar para o Senhor é muito bom, e nós precisamos fazer a obra de Deus. Precisamos ir às ruas, cuidar da viúva, do pobre, do necessitado, cuidar dos trabalhos que o Senhor nos confiou nos ministérios da igreja. É muito bom trabalhar para o Senhor, mas é muito melhor trabalhar com o Senhor. Lá em Lucas 10, de 38 a 41, fala de Marta e de Maria. Maria e Marta, as duas irmãs. Uma estava aos pés de Jesus e a outra querendo agradar a Jesus com trabalhos. E aí chega um momento em que Marta, ela pede para Jesus falar com Maria, para que Maria ajudasse ela, porque ela estava trabalhando sozinha. E Jesus disse: Marta, estás cansada, fadigada e preocupada com muitas coisas. Maria, porém, escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Aqui nós temos dois perfis de crente: o crente que entende que precisa buscar relacionamento com Deus, intimidade com Deus, e o crente que entende que precisa trabalhar, fazer a obra de Deus, servir a Deus através do serviço. Qual que está certo, qual que está errado? Os dois estão certos. Os dois estão certos. Porém, o problema é quando nós
investimos só numa direção. Se eu só quero trabalhar e não buscar a presença de Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vou me cansar, eu vou me estressar, eu vou me fadigar, eu vou ser aquela pessoa intolerante, que muitas vezes não vai ter paciência com o outro. Sabe aquela pessoa intolerante, que quando não vê ninguém fazendo nada, acha que ela está certa e o outro está errado, e julga, e critica, e fala mal, e aponta erros? Eu posso ser essa pessoa. Se eu for só a pessoa que fica nos pés de Jesus orando e não faço nada, eu me torno um crente teórico, um crente improdutivo no reino, que não trabalha, que não faz. Qual que é a solução? É unirmos as duas pessoas em equilíbrio. Todos nós aqui precisamos ser um pouco de Maria e de Marta. Precisamos estar aos pés de Jesus e precisamos trabalhar por Jesus. Precisamos ter o equilíbrio dessas duas irmãs. Mas pastor, qual que vem primeiro? Buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Estar com o Senhor. É quando nós estamos com o Senhor, é quando nós buscamos o Senhor, que nós temos uma visão mais clara de onde nós estamos em relação aos nossos pecados, de onde nós estamos em relação à vida das outras pessoas, de onde nós estamos em relação ao servir a Deus. Tem uma frase que diz o seguinte, falando de vida de oração: quando nós oramos antes de fazer alguma coisa ou de receber alguma coisa, isso é dependência de Deus. Amém? Quando a gente ora antes de fazer ou de receber algo de Deus, isso é dependência de Deus. Quando a gente ora depois de ter recebido, isso é gratidão a Deus. Amém? Mas quando a gente ora em todo o tempo, isso é intimidade com Deus. Quando a gente ora antes, dependência. Quando a gente ora depois, gratidão. Quando a gente ora em todo o tempo, é intimidade. O que a sua vida de oração fala ao teu respeito? Se as pessoas forem olhar você pela sua vida de oração, elas vão ver dependência, gratidão, mas elas também vão ver intimidade com Deus, porque você é uma pessoa que ora em todo o tempo. Está bem, você ora. Está mal, você ora. Está recebendo, você ora. Não está recebendo, você está orando, porque você está buscando não só as bênçãos, você está buscando o abençoador. Isaías capítulo 6, chamado de Isaías, diz que ele entra no santuário. No ano que morreu o rei Uzias, ele vai buscar o Senhor. E quando ele entra, ele tem uma visão. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono de glória. E ele diz que a horda do manto do Senhor, do séquito do Senhor, enche o templo. E ele diz que ele vê em torno do trono de Deus serafins com 6 asas. Com 2 voavam, com 2 cobriam os pés e com 2 cobriam os olhos. E eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele diz: o meu coração temeu, porque os meus olhos viram o Senhor. E ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros. O que aconteceu ali, irmãos? Na presença de Deus, diante da glória de Deus, o que Isaías viu? O seu pecado. Não é interessante isso? Você tem conseguido ver o seu pecado? Ah não, pastor, eu tenho visto o pecado do irmão. Não, do irmão não serve. Eu quero saber se você tem visto o seu. Irmãos, estar na presença de Deus deve nos levar a olhar para dentro de nós. Para dentro de nós. Quando a gente não está na presença de Deus, a gente vê o pecado dos outros. Amém? Vou repetir: quando a gente não está na presença de Deus, a gente vê o pecado do outro, a falha do outro, o erro do outro. Mas quando a gente está na presença de Deus, a gente vê o erro da gente. Ai de mim, ai de mim. Irmãos, o que Deus quer promover na nossa vida? Quebrantamento. O que Deus quer mover na nossa vida? Mudança do nosso coração, para que nós possamos ser um instrumento para mudar o coração de outras pessoas. No vale
a sua consagração de vida vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Porque aquele que consagra a sua vida, aquele que tem intimidade com Deus no vale, vai ser instrumento nas mãos de Deus. Vai ser instrumento nas mãos de Deus. No vale vai ter gente desesperada, no vale vai ter gente sofrendo nas mãos do diabo, mas aquele que consagra a sua vida e tem intimidade com Deus, vai ser instrumento de Deus no vale. Deus vai usar essa vida no vale. Deus vai trabalhar através dessa vida no vale. Então eu quero dizer para você nessa noite, querido, cabe a você decidir quem você quer ser no vale. Você quer ser a pessoa que está sendo oprimida? Você quer ser a pessoa que está batalhando e não consegue resolver o problema dos outros? Ou você quer ser aquela pessoa que vai chegar com a solução de Deus, que vai chegar com a restauração de Deus, que vai chegar com o agir de Deus? Por quê? Porque você está buscando o Senhor, porque você está na presença de Deus. O fato de você estar aqui hoje, só o fato de você passar um tempo aqui dentro, sendo ministrado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é a minha palavra, irmãos. Esta palavra ela tem poder. O fato de você receber essa palavra, o fato dessa palavra entrar no seu coração, o fato do Espírito Santo trabalhar na sua vida, você já sai daqui numa condição muito melhor e muito mais preparado para ser usado por Deus lá fora, do que aqueles que não estão aqui. Por quê? Porque essa palavra, ela trabalha na sua vida dentro da proposta para a qual ela é pregada. O Senhor diz: a minha palavra não voltará para mim vazia. O povo gosta de dizer essa parte, mas eu gosto muito da outra parte também. Antes ela prosperará naquilo que eu a designei para fazer. Essa palavra que eu estou ministrando no teu coração, ela tem uma designação, e a designação dessa palavra é mostrar que é melhor ter uma vida de intimidade com Deus, que é melhor ter uma vida consagrada a Deus do que não ter. E dentro dessa designação, Deus vai trabalhar isso na sua vida. É a palavra, é o propósito da palavra, é a designação da palavra. Tudo acontece no vale. Você se torna instrumento nas mãos de Deus quando você consagra sua vida. Quando Deus quer fazer maravilhas, Ele pede consagração do seu povo. Quem quer que Deus faça maravilhas na sua vida aí? Josué 3,5. O Senhor diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Só que o Senhor disse: santificai-vos antes, preparai-vos, santificai-vos, apartai-vos de tudo aquilo que é impuro, prepare a sua vida, porque eu sou Deus de maravilhas, eu sou Deus de coisas grandes, eu sou Deus de milagres, eu sou Deus que age no sobrenatural. Porém, meu povo, santifique-se, santificai-vos, para que eu possa liberar as maravilhas sobre vocês. Precisamos atender os critérios de Deus. Amém, Vitor? Precisamos atender os critérios de Deus. Deus tem critérios, Deus não trabalha sem critérios. Ele define como Ele quer que as coisas sejam feitas. Velho Testamento, quem podia tocar na arca? Qualquer um? Somente os levitas. Colocava-se um varal do lado direito, do lado esquerdo, e os levitas tinham que segurar naquele varal e carregar aquela arca. Se não fosse assim, a arca não podia ser carregada. E se tentasse fazer de outra maneira, alguma coisa acontecia, algum problema vinha, alguma dificuldade aparecia, porque as coisas não eram feitas do jeito que Deus queria. Então o nosso Deus, Ele sabe como as coisas precisam ser feitas. Se nós queremos mais do seu poder, mais da sua glória, mais das suas soluções, mais dos seus milagres, se nós queremos que Ele traga cura no vale, restauração no vale, nós precisamos consagrar a nossa vida.
Nós precisamos nos entregar mais a Ele, em oração, na palavra, dar mais de nós para Deus. Dê mais de você para Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus vai dar mais dele para você. É uma troca. Quem dá mais de si para Deus, recebe mais de Deus na sua vida. É uma troca. Deus quer se entregar mais para você, mas você está disposto a se entregar mais para Deus? É no vale que a perseverança na fé é coroada com vitória. Viu, Vitor? Estou falando com você que você é meu parça nas pregações aí. É no vale que a perseverança na fé é coroada com vitória. No vale tinha um homem perseverando, um pai perseverando. Tinha ou não tinha, irmãos? Diz a palavra de Deus que aquele pai estava ajoelhado diante de Jesus. Ajoelhado, pensa na imagem de um homem ajoelhado diante de Jesus. Só que aquele homem, ele já vinha sofrendo com aquele filho há muito tempo. Aquele filho era jogado na água, no fogo, e aquele pai levou aquele filho para os discípulos de Jesus que não foram, que não subiram no monte, ficaram lá embaixo. E aqueles discípulos não puderam expulsar o demônio. Só que aquele pai, ele não deixou de perseverar. Ele continuou perseverando. Como é que você quer entrar em 2023? Perseverando. Como é que nós devemos encarar o novo ano? Perseverando. Perseverando na fé, perseverando na palavra, perseverando na obediência, perseverando na fidelidade, perseverando na oração, perseverando em estar na igreja, perseverando em fazer a vontade de Deus, a tempo e fora de tempo, perseverando, porque é perseverando que nós vamos ver a vitória chegar na nossa vida. Amém? É na sua perseverança. Aqueles que perseveram vencem. Quem persevera jogando com raça, com seriedade, com estratégia, cuidando dos detalhes, vence. Foi assim que a Croácia venceu o Brasil na Copa do Mundo. E foi assim que a Argentina venceu a Croácia na Copa do Mundo. Perseverando em fazer as coisas como elas têm que ser feitas. E sempre vai existir um vencedor e um perdedor. Às vezes o que distingue um do outro é a capacidade de perseverar. Quem persevera mais, tem mais condição de vencer. Existem algumas pessoas na Bíblia que perseveraram. Vou citar só duas, para não ficar longo demais o sermão. Quem lembra de Jó? Irmão, Jó é considerado um dos personagens bíblicos que mais sofreu. Vou dizer que seja o que mais sofreu. Porque ninguém ganha de Jesus, né, irmãos? Porque Jesus não apenas ele sofreu mais, mas o propósito do seu sofrimento foi muito mais elevado. Mas Jó, ele foi um homem que ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus filhos, e depois ele perdeu toda a sua saúde. Olha só, perdeu todo o dinheiro que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, perdeu todos os seus filhos, e por fim perdeu a sua saúde. O seu corpo ficou cheio de chagas, de feridas, ele se coçava com cacos. E aí quando a gente está no sofrimento atroz como esse, vem os julgamentos, vem as críticas, sim ou não, irmãos? Está passando por isso porque fez coisa errada. Não tem isso, irmãos? Está passando por isso porque está em pecado. Irmãos, Jó não foi julgado assim. Apareceu lá os amigos dele para dizer que ele estava passando por aquilo porque ele tinha pecado. Só que Jó não tinha pecado nenhum. Quando a gente está no sofrimento, vem os julgamentos errados, injustos, vem os maus conselhos. A esposa de Jó chegou para ele e falou: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Vem os maus conselhos, mas ele perseverou no sofrimento, ele perseverou.
Irmãos, o propósito daquele sofrimento na vida de Jó era testificar a sua fidelidade. A intenção do diabo era quebrar a fidelidade de Jó a Deus, e Deus mostrar para o diabo que aquele que realmente é fiel permanece fiel mesmo no sofrimento. Ou seja, o diabo queria mostrar que o homem no sofrimento ele perde a sua fidelidade, e Deus queria mostrar que o servo que é verdadeiramente fiel, ele é fiel a Deus mesmo no sofrimento. E no final da história, o diabo sendo envergonhado, mas Jó teve que perseverar em permanecer fiel, apesar da dor, apesar da perda, apesar do sofrimento, apesar dos maus conselhos, apesar das críticas, apesar dos julgamentos errados. Ele teve que perseverar em ser fiel a Deus até o fim. E às vezes, todos nós temos um pouquinho de Jó. Todos nós às vezes nos sentimos injustiçados, criticados, apontados, sofrendo coisas que nós não merecemos passar, mas é ali que Deus está vendo a nossa perseverança em ser fiel a Ele. E no final teve restituição, amém? No final teve restituição em dobro, no final teve vitória, no final teve honra. Eu quero dizer para você, querido, se você continuar perseverando na sua dor, no seu sofrimento, sabe o que vai ter na tua vida? Vai ter honra, vai ter restituição, vai ter vitória, vai ter alegria, porque é isso que Deus tem para você. O outro exemplo é o exemplo de Ana, uma mulher que não podia engravidar, estéril, perseverou, ela queria uma criança, e ela ficou dentro do templo orando, até que ela não tinha mais forças para orar. Julgaram ela como embriagada, mas ela disse: eu não estou embriagada, eu estou amargurada, mas perseverando na oração, amargurada, mas crendo no milagre, amargurada, mas ainda confiando no Senhor. Ela estava assim. O que aconteceu? Deus abençoou Ana e deu a ela o que ela queria. Você quer receber de Deus? Persevera em nome de Jesus. É no vale que o diabo maltrata pessoas, como maltratou aquele jovem, mas é também no vale que Jesus liberta os oprimidos do diabo. Quantas pessoas hoje estão no vale do vício das drogas, no vício do álcool? Quantas pessoas estão, irmãos, sendo maltratadas pelo diabo? Só que o Senhor Jesus, Ele não tem medo de ir ao vale e de restaurar essas vidas que estão perdidas. E Ele só precisa de pessoas que façam como aquele pai, intercedam, clamem, apresentem essas pessoas diante dEle. E isso é papel da igreja. Eu vejo, irmãos, naquele pai, eu e você, que temos que interceder, que temos que clamar, que temos que apresentar diante do Senhor Jesus os oprimidos pelo diabo, para que eles sejam libertos. Quem crê que Jesus pode libertar vidas? Você pode ser um canal através de quem o Senhor vai libertar alguém. Mas em último lugar, irmãos, é no vale que Jesus veio para destruir a decepção presente nos corações. Tinha um pai decepcionado ali com os discípulos de Jesus que não puderam ajudá-lo. Só que Jesus apareceu lhe dizendo: você talvez pode se decepcionar com alguns discípulos meus, mas eu não vou te decepcionar. Aquele homem não permitiu que a decepção dele com discípulos de Jesus o impedisse de continuar buscando a Jesus. Se algum crente te decepcionar, não transfira isso para Jesus, tá bom? Vou repetir: se algum crente te decepcionar, em algum momento da sua vida, talvez pela sua imaturidade, talvez pela sua falta de capacidade espiritual, de atender às suas expectativas, se um crente te decepcionar, não transfira isso para Jesus. Jesus não tem nada a ver com isso. Continue firme em Jesus,
Amém? Continue firme em Jesus. Mas Jesus também veio tirar a decepção do coração dos discípulos, porque eles estavam decepcionados consigo mesmos. Não conseguimos, nós fracassamos, somos discípulos fracassados. Irmãos, será que às vezes esse sentimento quer entrar no nosso coração de fracasso, de derrota, porque não conseguimos fazer o que deveríamos ter feito? Só que Jesus chega ali e orienta e diz: olha, duas coisas: faltou fé e faltou jejum e oração na vida de vocês, porque esse tipo de demônio só se expulsa com jejum e com oração. Então Jesus trouxe a resposta para tirar do coração deles o fracasso. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma resposta de Deus para você como crente, para mostrar para você que você pode viver sucesso, você pode sair desse sentimento de fracasso para viver uma nova realidade de bênção, de vitória, de sucesso com o Senhor, aprendendo o que o Senhor tem para te ensinar. Tudo aconteceu no vale. No vale houve cura, no vale houve restauração, no vale houve a valorização de vidas consagradas que têm intimidade com Deus. No vale a perseverança foi coroada com vitória. No vale a decepção foi arrancada dos corações e Jesus foi exaltado sobre o demônio. Jesus foi exaltado sobre todos. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração. Quem recebe essa palavra aí? Fique em pé nesse momento. Eu quero orar por você. Quem está com dor nas pernas aí,